A paz do Senhor, meus irmãos. Vou ler um texto que se encontra no livro de Mateus, o capítulo 11, o versículo 9 a seguir. Jesus falando, ensinando, ele falou o seguinte, falando de João o Batista e não João o Evangelista, falando de João o Batista, ele disse: Mas então o que foste ver? Um profeta? Sim, eu vos digo. Não, sim, vos digo eu. E muito mais que um profeta. Porque este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus, falando desse grande homem de Deus, esse grande profeta, João o Batista não foi apenas um profeta, foi um homem designado por Deus. Antes de nascer, a Bíblia já falava desse protagonista, desse precursor, desse alguém que viria desbravando o caminho, preparando o caminho para que Jesus viesse. Diferença de 6 meses de Jesus para João. E Jesus disse que entre os que de mulher nasceram não houve ninguém na face da terra maior do que João Batista. Mas em nenhum momento você vê João Batista tentando se engrandecer, em nenhum momento você vê João Batista tentando usurpar a glória devida a Deus e não a ele. Certo momento, quando João apresentara Jesus como sendo o único e salvador do mundo. Quando João diz para os discípulos: seja aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele afirma, faz todas aquelas afirmativas, um certo dia os seus discípulos chegam enciumados. E diz assim para João: João, aquele Jesus está batizando mais discípulos do que você. E João deu a resposta mais linda da história: importa que ele cresça e que eu diminua. O Evangelho de Cristo está procurando homens e mulheres que queira desaparecer para que o Espírito de Deus possa usá-lo apenas como vaso. Se eu não me engano, no livro de Jeremias, no capítulo 51 e o versículo 20, vamos ver o que diz Jeremias no capítulo 51, versículo 20. Precisamos, irmãos, estar cada um dentro do seu quadrado, cada um na posição que Deus o chamara para tanto. Isaías 55, 51 e 20, vamos ver o que está escrito. Isaías 51 e 20, Jesus diz assim: Tu és o meu martelo e minhas armas de guerra. Contigo despedaçarei reis, nações, e contigo destruirei os reis. Nações e reis. Jesus está precisando, irmão, de homens que se desprenda da vaidade, para que o Espírito do Senhor possa usá-lo como instrumento dele. Jesus, hoje a maior dificuldade encontrada pelo próprio Jesus é quando ele usa alguém com o dom de curar. Essa pessoa quer virar pop. Essa pessoa quer sair chamando atenção e atraindo a glória para si, quando a glória de vida de Jesus. João não. João diz assim, que importa que ele cresça e que eu diminua. E aqui, irmão, está o exemplo. Jesus disse: Tu és o meu martelo. Isso é, tu és o meu instrumento. É com você que eu quero usar. É você que eu quero usar. Para isso basta que a pessoa se desprenda. Jesus não força a caminhada.
Jesus não força a caminhada, Jesus mostra o caminho. Você precisa querer se desprender. Vamos dar uma olhadinha atrás um pouquinho. Vamos dar uma olhada aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. No livro do profeta Isaías, no capítulo 6. A Bíblia diz que Isaías viu... Vamos ver o que Isaías viu. Diz assim: no ano que morreu o rei Osias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram. Com a voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. E então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com Atanás, como uma Atanás. E com ela tocou na minha boca, dizendo: eis que isto tocou nos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor, de hipótese nenhuma, forçou o profeta Isaías. O Senhor, de maneira nenhuma, a Bíblia diz que a obra do Senhor ela tem que ser feita por livre e espontânea vontade. Então, irmão, pense nisso. Jesus está conclamando homens e mulheres, crianças e adolescentes que se disponham a pregar o seu evangelho nesses últimos dias. Nas últimas horas, nos últimos instantes. Jesus está voltando, irmão. Tudo nos mostra a iminência da volta de Cristo. Que reparemos as fendas dos nossos muros. Consertemos os nossos altares. Acendamos as nossas lamparinas, para que o Senhor não nos pegue de surpresa, porque Ele vai voltar. E isso não depende da minha crença nem da tua crença. Pense nisso.